Segundo Crônicas 28, versão King James atualizada. Acais tinha 20 anos quando começou a reinar e governou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é justo e agradável aos olhos de Yahvé, o Senhor, como o havia feito o rei Davi, seu antepassado. Imitou a conduta dos reis de Israel e até mandou construir ídolos e imagens fundidas para os Baalins. Também queimou perfumes sagrados no vale do filho de Inom e chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo, seguindo o costume e as abominações das nações pagãs que Yahvé havia expulsado da presença dos israelitas. Acais sacrificava e queimava incenso nos altares, nas colinas e também debaixo de toda grande árvore verdejante. Por esse motivo, Yahvé, o Senhor seu Deus, entregou Acais nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram cativos para Damasco. Da mesma maneira, Israel infligiu a Acais grande derrota. Em apenas um dia de batalha, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 guerreiros valorosos de Judá, pois Judá havia abandonado Yahvé, o Senhor, Deus dos seus antepassados. E Zicre, soldado poderoso de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, e Azicrão, o mordomo do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá seu próprio povo irmão, 200.000 pessoas entre mulheres, meninos e meninas, e saquearam deles grande despojo e carregaram tudo para Samaria. Entretanto, vivia ali um profeta do Senhor chamado Oded. Ele partiu e foi ao encontro do exército que voltava para Samaria e os advertiu: Eis que, irando-se Yahvé, o Senhor, Deus de vossos antepassados, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanho ódio e violência, que vossa maldade ficou evidente nos céus. Agora, ainda quereis sujeitar o povo de Judá e de Jerusalém à condição de escravos e escravas. Ora, porventura não sois vós também culpados por erros e pecados diante de Yahvé, o Senhor, vosso Deus? Sendo assim, atendei-me, pois, nesse momento, e fazei voltar os presos que tomastes cativos de vossos próprios irmãos, porquanto o fogo da ira do Senhor já se acendeu e está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Hadlai, contra os que estavam retornando da guerra, e lhes repreenderam, exclamando: Não fareis entrar em vossas terras esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos erros e pecados ainda mais culpa diante de Yahvé, o Senhor. A nossa culpa já é muito grande, e o brasume da ira de Yahvé já está sobre nossas cabeças. Então, assim que ouviram essas palavras, os soldados armados abandonaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Em seguida, certos homens designados nominalmente para esse fim puseram-se a reconfortar e encorajar os prisioneiros, utilizando o próprio material que havia sido trazido com despojo. Vestiram todos que estavam nus, deram-lhes roupa, calçado, alimento, bebida e abrigo. Depois, conduziram-nos, colocando sobre animais de carga, os fracos e feridos, até seus irmãos que estavam em Jericó, a cidade das palmeiras. Em seguida, regressaram a Samaria. Por esse tempo, Acais mandou pedir aos reis da Síria que o socorresse, pois os edomitas atacaram Judá mais uma vez, a derrotaram e fizeram muitos cativos. Os filisteus haviam invadido as cidades da planície do Neguebe, o sul de Judá, e tinham tomado Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e seus povoados, Tímina e suas aldeias, e Ginzo e seus arredores, estabelecendo-se ali. Isso tudo porque o Senhor humilhou Judá por causa dos pecados do rei Acais, porquanto esse foi responsável por conduzir Judá a pecar de modo desenfreado, e por essa razão Yahvé o desprezou completamente. Então, Tiglat-Pileser, rei da Síria, veio e causou a Acais problemas ainda maiores em vez de servir de qualquer ajuda. Porque Acais lançou mão de alguns objetos valiosos dos despojos que estavam guardados na casa de Yahvé, assim como tomou dos tesouros que estavam no palácio real
e na casa dos príncipes, e entregou tudo ao rei da Assíria. Contudo, isso não o ajudou em nada. Mesmo nesse tempo em que passou por várias provações, o rei Acais não mudou de atitude, pelo contrário, tornou-se ainda mais infiel a Yahvé, o Senhor. Ele chegou a oferecer sacrifícios às divindades pagãs de Damasco que o haviam derrotado, pois imaginava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei também eu sacrifícios a eles, certamente me socorrerão. Todavia, eles foram precisamente a causa da sua queda fatal e da ruína de todo Israel. Então, ajuntou Acais os utensílios da casa de Yahvé, fê-los em pedaços e fechou as portas do templo do Senhor, e ainda fez para si altares pagãos em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá mandou construir altares idólatras para queimar sacrifícios e perfumes a outros deuses, e assim provocou a ira de Yahvé, o Senhor Deus de seus pais. Os demais fatos e acontecimentos do reinado de Acais e todos os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá e Israel. Acais adormeceu com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não no túmulo dos grandes reis de Israel. Seu filho Ezequias foi proclamado rei e passou a ocupar o seu lugar.